Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão nesse momento no qual nós nos reunimos para louvar, adorar a Deus e trazer o estudo da sua palavra para as nossas vidas. Nós vamos orar, na sequência nós estaremos louvando ao Senhor com alguns cânticos. Santo bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua boa mão, ó Pai, que tem nos sustentado em meio a essa situação que temos vivido. Pedimos que o Senhor continue nos direcionando para que possamos continuar testemunhando da tua graça, do teu sustento, da tua santa e bendita providência sobre as nossas vidas. Pai, fale as nossas vidas, ó Pai, nesse estudo. Pai, use as nossas vidas, ó Pai, para que possamos realmente, ó Pai, trazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continue falando aos nossos corações através dos cânticos e por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvemos ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Espírito Santo, flui em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, flui em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, flui em mim. De glória em glória serei transformado na mesma imagem do Senhor. Sou tua morada, sou tua habitação, Espírito Santo, flui em mim. Transborda ao vaso, óleo de alegria, Espírito
Espírito Santo, flui em mim, rios de água viva, correndo do interior. Espírito Santo, flui em mim, Espírito Santo, flui em mim, Espírito Santo, flui em mim. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos meditar nessa noite no texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. É o texto da nossa meditação nessa noite. Lucas, capítulo 5. Nós vamos meditar nesta passagem nesta noite. Nós vamos ler do primeiro versículo, indo até o versículo de número 11. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um barco que era de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da praia, assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a instrução do Senhor. Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, certos do Teu cuidado, da Tua direção, certos que o Senhor tem nos abençoado e nos direcionado por meio da Sua santa e rica palavra. E nesse momento pedimos que o Senhor continue falando as nossas vidas, nos direcionando para a Tua obra, para testemunharmos a Tua graça como discípulos do Senhor, chamados pelo Senhor para viver debaixo da Tua santa e rica providência. Continue, Senhor, falando as nossas vidas, derramando sobre nós a Tua graça. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, entendendo a obra de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, o chamado que o Senhor tem nos capacitado, nós entendemos algumas coisas diante da direção do Senhor para a nossa vida. Dentre elas, nós entendemos o chamado do Senhor, o chamado para vivermos como discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso é bom que a gente pare e pense algumas coisas. O que significa ser cristão? O que significa de fato seguir a Cristo? O que de fato significa ser um cristão?
Muitas pessoas têm algumas visões sobre essa questão e têm suas diversas respostas sobre esse assunto. Para alguns, a resposta a essas perguntas é muito simples, é muito fácil de ser respondido, porque na visão destes, ser cristão é algo que vem de uma tradição familiar. Então, a minha família é cristã, minha família cresceu cristã, se desenvolveu cristã, então eu sou um cristão. E dentro dessa tradição familiar, muitos acham porque meus pais são, porque meus avós eram, porque são tantas gerações que nós somos do povo cristão e eu também faço parte disso. Alguns pensam dessa forma e alguns confundem dessa forma o que é a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com uma tradição cultural familiar. Uma tradição cultural familiar envolve fé, envolve costumes daquela família, mas isso não quer dizer que nós somos realmente um cristão. Existem aqueles que pensam que ser cristão é saber falar de cor todas as formulações doutrinárias existentes. Alguns acreditam, porque por saber doutrina, por entender de doutrina, acreditam que fazem parte do povo cristão, acham que são cristãos. Isso não quer dizer que é uma pessoa cristã. Ser capaz de apresentar conceitos, ser capaz de defender esses conceitos da maneira correta, apresentar da maneira correta, não quer dizer verdadeiramente que a pessoa seja uma pessoa cristã. Meus queridos, nascer em um lar cristão, viver em meio a uma tradição cristã, conhecer e defender as doutrinas cristãs de forma correta, não quer dizer que a pessoa verdadeiramente é uma pessoa cristã. Ser cristão é ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser um cristão é experimentar a transformação que é promovida pelo Evangelho na sua vida, de praticar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser um cristão é ser um discípulo de Jesus Cristo, é entender aquela ordem de Jesus quando ele diz: segue-me, e caminhar segundo essa ordem, esse imperativo do Senhor que chama o seu discípulo a caminhar com ele, é uma ordem de Jesus Cristo para segui-lo, para caminhar com ele, para viver com ele, desenvolver uma vida com ele. Entendendo essa realidade importante para a nossa vida, quero desenvolver um pouco com os irmãos nesse estudo sobre esse entendimento de uma vida de discipulado, esse processo no qual nós estamos passando e vamos continuar até o dia que estaremos na glória eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, uma das coisas que nós podemos observar sobre o discipulado é que o discipulado cristão, ele envolve um aprendizado com o mestre. Todo e qualquer discipulado requer que tenha alguém pronto a ensinar, para passar a informação para aquela pessoa que estará recebendo o ensino. Discípulo tem um significado que é o seguinte: discípulo é um aluno, e um aluno precisa de um mestre, de um professor para que possa ensiná-lo e ele possa caminhar. Na cultura antiga, no mundo antigo, existiam os mestres da filosofia, no qual muitas pessoas iam atrás desses mestres para aprender com esses mestres, e também existiam os mestres religiosos, que as pessoas iam até o encontro desses mestres religiosos para aprender com eles ali a questão da fé. E esses alunos então desenvolviam, procuravam esse mestre para aprender, sendo seus aprendizes e posteriormente dando continuidade até o ensino que eles recebiam desses mestres. Então eles precisavam de alguém para ensinar, e aqueles que iam receber,
que iam receber o conhecimento que era transmitido pelos mestres. Quando nós falamos do discipulado cristão, nós estamos apresentando um discipulado que seguia essa questão característica de ter um mestre e os alunos, mas o discipulado cristão ele é um pouco diferente, porque ele tem algumas características diferentes dos demais discipulados existentes lá no passado, e como também existe até o dia de hoje. O discipulado com Jesus Cristo, de uma da primeira forma que nós vemos, é que Jesus chamava as pessoas para caminhar com ele. Os demais mestres eram procurados, mas Jesus ele vem até nós pelo ato da graça divina para que nós possamos caminhar. Por isso nós entendemos que dentre as características necessárias, eu vou elencar algumas aqui, dentre várias que nós temos, mas o primeiro então, como eu já estou falando, é esse convite que vem de Jesus, ou seja, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Por isso o Senhor fala, segue-me, caminhe comigo, desenvolva comigo. Esse chamado continua até hoje presente na nossa vida, na nossa história. Segue-me, caminhe conforme a orientação bendita do nosso Senhor. Esse segue-me do Senhor nos orienta para que nós possamos caminhar debaixo da providência e da graça bendita dele. O Senhor nos chama, o Senhor que nos chama é quem nos capacita, quem nos prepara para viver debaixo da sua graça, do teu amor e da sua providência. Mas uma vez que nós somos chamados, entendemos esse chamado do Senhor para a nossa vida, entendemos que esse discipulado do Senhor tem implicação em todas as áreas da nossa vida. Mexe com toda a nossa estrutura, com todo o nosso ser, mexe com a nossa vida sentimental, mexe com a nossa vida espiritual, mexe com a nossa vida relacional, mexe com cada área da nossa existência, porque entendemos o discipulado do Senhor na nossa vida, com essas implicações que vão ser vistas na nossa vida. Então a forma que eu vou agir, a forma que eu penso, a forma que eu imagino que seja uma vivência, ela é transformada pela graça bendita do nosso Deus para que nós possamos caminhar debaixo da providência, do amor e do seu sustento. Então mexe com todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós devemos pensar no reflexo que terá para o avanço do Evangelho, o reflexo que tem para que a mensagem do Senhor seja recebida. A nossa vida está sendo transformada continuamente e vai continuar até o dia que o Senhor nos chamar à sua glória eterna. Outra questão que mexe é nesse relacionamento pessoal com o Senhor e, consequentemente, vai mexer com o nosso relacionamento com as demais pessoas, tanto as da fé como as de fora da fé. Como nós nos relacionamos, primeiramente, com Deus, com o nosso Senhor. A forma que nós caminhamos com o Senhor no discipulado é olhar no nosso relacionamento com Deus, ou seja, que deve estar crescendo a cada dia, desenvolvendo para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa história. Outra coisa que nós entendemos no discipulado do Senhor para a nossa vida, que ele é um dom da graça de Deus para as nossas vidas. É um dom da graça do Senhor. O Senhor, pela sua graça, age, nos prepara a viver conforme a sua graça, o seu amor, a sua providência. Outra questão, nos chama a um compromisso absoluto com Cristo. É um compromisso com Jesus Cristo, é um compromisso com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor sobre as nossas vidas. Outra questão que nós vemos é que o discipulado do Senhor é um discipulado para uma vida, numa vivência comunitária. Nós somos chamados a viver como um povo chamado por Deus para viver debaixo da graça de Deus, entendendo esse chamado do Senhor para a nossa vida, e entendendo esse chamado do Senhor para a nossa vida, entendemos que nós caminhamos e desenvolvemos com essa graça bendita do nosso Deus, com essa orientação da graça do Senhor para uma vida em comunidade, uma vida como povo do Senhor. Mas desenvolvendo, nós vemos outra característica, que o discipulado é algo para toda vida.
não é só para um momento, mas é para toda a vida. Às vezes, quando nós pensamos em discipulado, as pessoas acham que é um processo só com novos membros. Quando uma pessoa chega na igreja, tem um processo de discipulado para a pessoa virar membro. Não, o processo de discipulado é um processo contínuo. Ou seja, ele continua acontecendo, ele vai acontecer até o dia que o Senhor nos chamar à eternidade. Por isso nós entendemos que o discipulado é um processo. Nesse processo nós recebemos a instrução que vem pela palavra de Deus, pela orientação da palavra do Senhor para as nossas vidas, pela qual nós somos instruídos, direcionados para uma vida de crescimento e maturidade naquilo que o Senhor tem a nos dar por meio da fé, no entendimento da sua obra, daquilo que Ele veio realizar, e caminhando para a maturidade que nos leva a cada dia ter uma vida em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Então, nesse processo de maturidade, de maturação na fé, para que possamos caminhar e desenvolver e crescer. Meus amados e queridos irmãos, fazer discípulos é levar uma pessoa a uma experiência de ter Jesus Cristo como centro da sua vida. Fazer discípulo é levar a pessoa à experiência de ter Cristo como Senhor e o centro da sua vida. No processo do discipulado, se eu não direciono a pessoa dessa forma, eu não estou fazendo um discípulo de Cristo. Se eu não apresento Jesus Cristo como centro da sua vida, como centro da sua história, então eu estou falando qualquer outra coisa que não é o Evangelho de Cristo. Eu tenho que falar Cristo como centro. Se eu não falo de Cristo como centro, eu estou pregando qualquer outra coisa que não é o Evangelho de Cristo. Não estou discipulando uma pessoa nos caminhos de Cristo. Agora, se eu ensino a pessoa a caminhar, entendendo que Cristo é o centro da sua vida, é o centro da sua história, e ela vai desenvolver e crescer em cima disso, nós estamos trabalhando num discipulado cristão, um discipulado realmente que vale a pena ser vivido, vale a pena ser desenvolvido. Então, o discipulado, ele envolve sim aquele que está preparado para instruir outra pessoa nos caminhos do Senhor. E requer da pessoa maturidade, requer da pessoa entender critérios que a palavra de Deus apresenta para esse trabalho, para esse desenvolvimento, para que a pessoa possa crescer, desenvolver e ir amadurecendo na fé, crescendo na fé. Mas caminhando, meus amados e queridos irmãos, o texto avança sobre essa questão do discipulado, nessa lição de hoje que trabalhamos, entendendo que o discipulado cristão ele implica em viver o que nós chamamos do projeto de Deus, o projeto de vida de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que Ele veio estabelecer para que a gente possa caminhar e desenvolver. O que nós entendemos com isso? Entendemos que seguir a Jesus Cristo é viver em obediência em tudo, obedecendo ao Senhor em tudo, é ter na nossa mente os mandamentos do Senhor, a obra do Senhor, é ter uma vida pautada, direcionada pela palavra do Senhor e unicamente pela palavra do Senhor. É uma vida que recebe o ensino da graça de Deus e é levada à prática daquilo que ela recebeu. Evangelho não é apenas o que nós recebemos, mas é também aquilo que nós praticamos. Não é só receber ensino, mas é viver o ensino que nós recebemos pela graça de Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Quem quer seguir ao Senhor precisa entender que a sua vida deve ser uma vida em obediência ao ensino da palavra de Deus,
ao ensino que recebemos dos mandamentos do Senhor e à prática desse ensino do Senhor a cada dia. Quem quer crescer na graça de Cristo precisa entender que é uma vida de obediência. Não é as normas que nós estabelecemos, mas é o que a palavra de Deus nos coloca como base. Na vida do discipulado, de um discípulo de Jesus Cristo, nesse processo, implica entender o que Cristo estabeleceu para nós. Qual é o parâmetro que nós caminhamos, qual é o parâmetro que nós desenvolvemos, que é o parâmetro da palavra de Deus. Entendendo, obviamente, o período que vivemos, entendendo que nós temos que trabalhar e falar a cultura em que nós vivemos, mas nós temos um texto bíblico que nos ensina, nos direciona, e nós aplicamos ele à nossa realidade que nós vivemos hoje, ensinando diante da graça bendita do Senhor. Dentre os ensinos, os vários ensinos que Jesus Cristo fez em todo o seu ministério, no trabalho de discipular pessoas, nós vemos que Jesus Cristo trabalhou por diversas formas, em diversos textos, algumas dessas realidades. Eu vou citar apenas o texto, depois você lê com calma, pela graça de Deus. Agora nós estamos com o recurso de ficar com a mensagem gravada, então se você ficou com dúvida, depois você pode retornar, pegar os textos e a gente vai caminhar desenvolvendo. Dentre os ensinos de Cristo, Jesus Cristo ensinou que nós devemos nos reconciliar com os nossos irmãos antes de fazer a obra dele, conforme o ensino lá do capítulo 5 de Mateus. Ou seja, se eu quero trabalhar para o Senhor, se eu quero fazer a obra do Senhor, eu tenho que viver em paz com meu irmão. Eu tenho que desenvolver e crescer na minha vida como irmãos em Cristo, para que nós possamos fazer a obra do Senhor como o Senhor assim estabeleceu. O texto bíblico de Mateus também, no capítulo 5, fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. A perseguição faz parte da vivência do povo de Deus. A perseguição realmente vai fazer parte da vivência do povo de Deus. O problema é que nós às vezes esquecemos de uma coisa. Nós confundimos a perseguição pela causa do Evangelho com aquilo que a pessoa não gosta, daquilo que eu não gosto que a pessoa fale, que eu acho que é dessa forma, mas na verdade é o meu achismo e eu acho que eu estou sendo perseguido. Mas eu não sou perseguido pelo meu achismo, eu sou perseguido na vivência da fé. Por isso a palavra de Deus, conforme a orientação do Senhor, quando fala por orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos perseguem na obra bendita dele, ao realizar a sua obra, que persegue a obra do Senhor. Então nós oramos para aqueles que nos perseguem, para que eles passem pela transformação da graça do Senhor. No capítulo 6 de Mateus, a orientação do Senhor aos discípulos é o seguinte: não andar ansiosos com a vida. Não andeis ansiosos com a vida. A nossa vida, ela tem os seus afazeres. A cada momento do nosso dia temos os nossos afazeres, mas o Senhor nos chama a uma vivência diante da graça dele, da providência dele, para que não andemos ansiosos por coisa alguma. E o Senhor, no capítulo 6, fala dos lírios do campo, fala das aves, fala como o Senhor dá cuidado, dá providência a cada dia para a vida do seu povo, usando esse exemplo. Ele cuida do lírio do campo, que ali está lindo e bonito no dia, no outro já não está, cuida da ave. E a nós? Ele vai deixar de cuidar de nós? Por isso nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas que ele cita no capítulo 6 vos serão acrescentadas. Ou seja, não vai faltar o cuidado, a providência, o amor, a direção de Deus para com as nossas vidas. Outra coisa que Jesus Cristo trabalha no capítulo 7 de Mateus, ele fala do cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Porque muitas vezes pessoas caminham e desenvolvem uma vida pelo ensino falso, e não pelo correto ensino das Escrituras. Então deve-se tomar cuidado para que a gente não vá pelos ventos de doutrina, que não vá pelos falsos ensinamentos. Outra coisa que o texto de Mateus apresenta, mas lá no capítulo 18, fala da questão do perdão. Nós devemos perdoar.
Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que perdoa, é aquele que entende que o perdão faz parte da vida de um discípulo de Jesus Cristo. O ensino de Jesus, ele deve ser seguido por todos aqueles que pretendem caminhar com o nosso Senhor. Se nós temos o chamado de Deus para a nossa vida, nós entendemos que nós devemos caminhar com o Senhor. Aqueles que estão passando pelo processo da conversão, estão sendo tocados, eles sentem a vontade de caminhar com Cristo. E para caminhar com Cristo, eles têm que entender, para ser seguidor de Cristo, eles precisam entender o que a palavra de Deus fala, o que ela nos direciona. Nós citamos aqui alguns exemplos, dentre os vários que nós poderíamos citar. Mas entendendo essa caminhada, entendemos que o discipulado que Jesus veio apresentar vai muito mais além do que receber ensino. Vai muito mais além de só estar recebendo informação. Ou seja, ele precisa ser desenvolvido. Ou seja, o Senhor nos dá habilidades para que nós possamos caminhar e desenvolver. Quando Jesus discipulou os apóstolos e os seus discípulos, ele estava preparando os seus discípulos a dar continuidade posteriormente a essa obra. Porque posteriormente, aqueles que receberam a instrução, que foram habilitados, estavam prontos para habilitar outras pessoas, capacitar outras pessoas no processo do discipulado. Nós aprendemos coisas seguindo exemplo. Grande parte da formação de liderança, segundo estudos dentro do campo da igreja, se dá por meio do exemplo, ou seja, do discipular, ou seja, chama alguém para o seu lado, instrui, vai direcionando. Alguns nascem com uma aptidão muito natural de liderança. Existem aqueles que se levantam para o trabalho de liderança por causa de necessidade, mas o bom desenvolvimento de uma liderança se dá pelo exemplo. O líder pega, chama alguém para trabalhar com ele, para ensinar, discipulá-lo, para que no momento certo aquela pessoa possa pegar e dar continuidade ao trabalho. Então esse processo na vida continua. Nós fomos ensinados numa determinada fase da nossa vida e nós damos prosseguimento a essa realidade. Mas quando nós falamos de fé, de vida com o Senhor, nós entendemos que esse processo de ensino com o Senhor não vai deixar de acontecer. Vai ser até o último dia da nossa vida, nós teremos coisas a aprender com a graça de Deus, com os irmãos em Cristo, para que nós possamos crescer e desenvolver a nossa vida com o Senhor. Por isso, nessa nossa caminhada de instrução que recebemos, sendo habilitados pela graça de Deus, implica sim participar desse projeto de vida que o Senhor estabeleceu para os seus discípulos. Meus amados irmãos, discipulado é vida, discipulado é exemplo, discipulado é testemunho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Interessante quando nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor mostra para nós o que pode levar como resultado um ensino incorreto. Quando ele faz a crítica aos escribas e fariseus, quando ele faz a censura aos escribas e fariseus, ele fala que aqueles homens estavam agindo de forma incoerente, porque eles ensinavam uma coisa e viviam, praticavam outra. Ou seja, o ensino daquilo que eles tinham a dizer, que eles achavam que estavam falando corretamente da palavra de Deus, com a sua prática não tinham o equilíbrio. Essa balança estava desregulada. E Jesus mostra que essa balança precisa estar equilibrada. Aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino e aquilo que eu faço. Ou seja, a vida cristã é uma vida de equilíbrio. O equilíbrio que vem pela graça do Senhor para as nossas vidas. O discipulado cristão, ele não admite essa incoerência que os escribas e fariseus cometeram no passado. E que muitas vezes nós cometemos e corremos o risco de cometer, que é falar uma coisa
e agir de outra forma. Ou seja, não manter um padrão que a palavra de Deus estabelece. O que é ensinado precisa estar alinhado com aquilo que nós vivemos, que nós desenvolvemos na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Mas caminhando, uma última coisa que eu quero destacar aqui nesse estudo é falar que o discipulado cristão ele consiste na participação da missão de Jesus. A missão que nos é dada pelo Senhor é uma missão que deve ser cumprida. É uma missão que precisa ser colocada em prática. Missão dada é missão que deve ser cumprida. Há um erro das pessoas falarem, não, eu tenho a minha missão, quando se fala do Evangelho. Não, quando nós falamos do Evangelho, não é a nossa missão, mas é a missão do Senhor. A missão que Ele dá à sua igreja. Ele dá a cada um de nós. E a missão que nós fazemos é a missão do Senhor. Nós somos participantes dessa missão do Senhor. Alguns entendem que vida cristã é um mecanismo para se alcançar bênção. Eu tenho que seguir Jesus porque é o seguinte, eu tenho que ser abençoado, então eu tenho que fazer uma troca com Ele. Então, se eu seguir, eu vou ser abençoado. E acho que dessa forma está vivendo bem a vida cristã. Não, não está vivendo bem a vida cristã. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A vida cristã, ela deve ser seguida e vivida como realmente a palavra de Deus nos ensina. Eu não busco a Deus para ser abençoado. Eu busco a Deus que foi para isso que o Senhor me fez, para a glória e honra do seu santo e bendito nome. A vida cristã é muito mais do que correr atrás de bênção. A vida cristã é muito mais do que troca de favores. A vida cristã é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. A vida cristã, ser um cristão, é ser um discípulo, é ser um seguidor de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus implica em tomar parte na missão que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Pregar e anunciar o Evangelho com a nossa boca, com as nossas atitudes, que tem que condizer com a pregação do Evangelho. Não é o meu gosto, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Não é querer causar em vez de pregar, porque às vezes a gente quer causar, não é? Quer chamar a atenção, né? Na linguagem hoje mais popular, a gente fala disso. Não, fulano quer causar, ela quer fazer o quê? Quer chamar a atenção para ela. A pessoa quer chamar a atenção para si. Então ela quer causar, chamar a atenção. Não é para isso. A atenção é voltada toda para o Evangelho, em cumprimento e obediência àquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida como discípulos dele, para uma boa caminhada, para o bom crescimento como discípulos dele, entendendo a graça, o chamado dele para as nossas vidas, entendendo esse chamado do Senhor, essa obra do Senhor. O discipulado cristão tem uma base, e essa base vem do ensino daquilo que Cristo estabeleceu, ou seja, a palavra que nos é dada. E, consequentemente, nos leva a uma vida de compromisso dentro desse discipulado, nesse processo de aprender com a graça do Senhor. O discípulo do Senhor é aquele que caminha com maturidade, ou seja, eu tenho que chegar na maturidade, eu tenho que amadurecer, me apresentar maduro diante do Senhor. E uma vez que eu chegue no ponto de maturidade, o que eu faço? Eu estou bom, estou pronto, e então eu posso já morrer em paz, né? Já cheguei na maturidade, então eu posso morrer em paz. Não, se você já chegou na maturidade, o seu papel é ajudar aqueles que ainda não chegaram à maturidade a chegar na maturidade. Existem aqueles que estão iniciando a jornada da fé, aquela que nós iniciamos lá no passado. Essa pessoa precisa ser ajudada para chegar num ponto de desenvolvimento bem da caminhada.
Existe aqueles que precisam de um discipulado mais voltado para funções dentro da obra do Senhor, do chamado do Senhor para a sua vida. Também precisa de pessoas com essa maturidade para ajudá-la a crescer e a desenvolver, a se encontrar dentro do povo de Deus. Porque através dessa maturidade no ensino, no discipulado, nós vamos preparando pessoas a buscar a Deus, a entender o chamado de Deus para a sua vida, para ser direcionada pela graça de Deus, a instrução de Deus, as habilidades que ela tem, a servir ao Senhor e servir com alegria e com amor. Por isso nós devemos levar essa pessoa a compreender a necessidade que ela tem de se aproximar de Cristo, da palavra de Cristo, para que ela possa crescer nessa graça, nessa providência, nessa direção. A preocupação da igreja nunca deve ser com números, com o número de pessoas que estão presentes, mas sim de levar as pessoas que frequentam a igreja, que têm o prazer de vir e participar conosco, a estarem cheias da graça e do amor de Deus e comprometidas com a obra do Senhor. Muitas vezes a preocupação das pessoas está em números, ou seja, quantas pessoas têm participado dos cultos, quantas pessoas têm participado, quantas pessoas vêm, têm lotado a igreja, como tem sido. A preocupação nossa não deve ser nesse caráter de número, mas se essas pessoas estão vivendo de conformidade com o ensino da palavra de Deus, entende que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, entende que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, entende que sem Jesus sua vida não tem significado, que ela deve caminhar com Cristo, pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo. Se ela entende isso, então ela pode desenvolver e crescer diante da graça, do amor e do sustento do Senhor para a sua vida. Por isso, todo esse cuidado se faz necessário nesse processo, o processo que nós chamamos do discipulado. Entender que a vida cristã, uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós temos todo esse processo de santificação, mas também nós temos o processo de sermos discípulos de Jesus Cristo, que é o Senhor sobre a minha, a sua vida, sobre toda a nossa história. Eu vou orar com você nesse momento. E assim nós vamos encerrar esse nosso momento de estudo da palavra do nosso Senhor. Bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te servir, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e de uma maneira especial, Pai, colocamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, rogando a Deus pela tua graça, pela tua direção. Pai, oramos pelas famílias que têm passado por dificuldade nesse período, seja, ó Pai, por morte de pessoas queridas, seja, ó Pai, por momentos de dificuldade quanto à saúde, quanto a relacionamentos, quanto a problemas, ó Pai, diversos que muitas vezes nos cercam. Pedimos que o Senhor esteja agindo com a tua graça, o teu sustento, o teu amor. Pai, oramos também, ó Pai, porque nesse último domingo que se passou, nós tivemos na nossa nação as eleições para os municípios, prefeitos, vereadores. E pedimos, Senhor, que o Senhor capacite aqueles que foram eleitos, ó Pai, para o melhor cumprimento daquilo, ó Pai, que eles se dispuseram, ó Pai, ao concorrer nessas eleições, para servir a população. Que eles tenham esse cuidado para que possam cumprir bem o mandato que se iniciará no próximo ano, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida daqueles que têm enfrentado dificuldade, que necessitam de emprego, que necessitam de saúde, que necessitam principalmente da tua graça, do teu amor, ó Pai, do toque transformador do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida da tua igreja. Nós precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, da tua direção, do seu sustento, ó Pai, para as nossas vidas, para que possamos, ó Pai, continuar testemunhando da tua graça, do teu amor, da tua direção. Continue, ó Pai, nos abençoando, nos direcionando,
É o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe esse momento que você está no seu lar. Abençoe a sua família. Continue contando com as nossas orações e do que o irmão precisar de nós, seja você da nossa igreja ou você que nos acompanha nessa transmissão precisando, estamos à disposição para poder te ajudar, orar com você, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe.